Boa noite, galera! Tá fraco. Boa noite, galera! Aê, deixa eu conhecer a galera que tá aqui hoje. Eu quero saber, cadê a galera de São Paulo? Quero conhecer a galera do Paraná! Quero conhecer a galera de Santa Catarina! Quero conhecer a galera do Rio Grande do Sul! Agora vamos lá. Eu quero conhecer a galera do Corinthians! Agora eu quero conhecer a galera do São Paulo! Carreira solo ali, o menino, coitado. Carreira solo. Sozinho aqui, meu Deus do céu. Cadê a galera do Santos? Galera do Grêmio! E galera do Internacional! Galera, então, vamos lá. Vamos lá, tá ligado? Vamos lá. Deixa eu me apresentar para vocês. Hoje de manhã eu não fiz, porque a galera não estava toda aqui. Eu me chamo Segundo Almeida. Você deve estar se perguntando por que o meu nome é Segundo, né? Mas Segundo dá a ideia de Júnior, é meu último nome. Meu primeiro nome é Jânio. Então, meu pai, eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Moro em São Paulo há muitos anos. Mas meus pais são sertanejos e os sertanejos gostam de inventar moda. Então, eles colocaram, ao invés do meu nome Júnior, colocaram Segundo, e eu tenho que viver com essa tragédia. Eu sou pai, eu sou casado com a Fernanda. Aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui minha família, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Os meninos aí estão muito curiosos, né, para conhecer minhas filhas, né? Perguntaram muito sobre as minhas filhas. Então, eu vou apresentar para vocês a minha família aqui agora. Pode passar, olha só. Essa é a minha família que você vai ver daqui a pouquinho aqui, quando o rapaz nos ajudar com essa passagem. Cadê, meu irmão? Aê! Olha aí, eu tenho duas filhas, e aí eu aqui, viu, Alex? Aliás, eu quero agradecer do IPAM pelo convite, Alex, que é meu contemporâneo lá na Palavra da Vida, Kevin, que vocês não sabiam, mas estudou na Palavra da Vida, contemporâneo, inclusive, da minha esposa ali na Palavra da Vida, o Kevin, que estava tocando aqui, ele nunca contou isso para vocês, mas estudou lá também, Alex, né, é meu contemporâneo ali. Eu quero agradecer a toda essa liderança, e eu coloquei, viu, liderança, no coração, um negócio muito forte hoje, vendo esses meninos aqui, né, observando as minhas filhas. Quem aqui é pai de menina? Quem aqui é pai de menina? Olha, tem alguns aqui pais de meninas e estão comigo nessa. Eu tomei uma decisão, queridos. Eu tomei uma decisão. Eu decidi hoje que o primeiro namorado das minhas filhas eu vou sacrificar ao Senhor. Se Deus gostar, eu vou sacrificar todos os outros. Então Bora, Bill! E
Eu tenho duas meninas lindas, né? A Estezinha, 7 anos de idade, a Ana Júlia, 2 anos de idade. Minha esposa está grávida e está chegando mês que vem o terceiro. Está chegando mês que vem o terceiro. Falei mesmo. E o terceiro está chegando aí, ele vai chamar Felipe. Ele é o X9, ele é a pessoa que vai caguetar. Ele vai falar tudo que essas meninas estão fazendo aí nessa vida. Eu também estou criando um convento para meninas lá na igreja. Eu tenho um desejo que essas meninas só namorem com 60 anos de idade. ...60 anos. E eu vou chamar isso de namoro funeral. Ela já namora, já vai se preparando para morrer, enfim. Cara, assim, é muito especial isso aqui. E minha esposa, né, bicho, quando vocês estão vendo, deu em cima de mim demais. Me pediu em namoro várias vezes, orou muito. E eu resolvi aceitar. Se eu não fosse pastor, você já imaginou, eu seguiria na carreira de modelo. Tá rindo de quê, velho? Vamos lá, sou formado em Direito, sou formado em Teologia, sou formado em Psicanálise, sou mestre em Ciência da Religião, músico e roteirista profissional de teatro. Então, tudo... E pastor da Primeira Igreja Batista em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. E eu vou ter a alegria... E eu vou ter a alegria de estar junto com vocês aqui. Escuta aí, galera. Uma salva de palmas! Não, é só uma. É só uma. Uma salva de palmas. 2. 2,5. 3 1/4. 3 1/3. Ok. Galera, então, agora sim, escuta aí. Escuta assim. Agora eu vou tentar compartilhar com vocês nessa mensagem. Eu vou tentar compartilhar com vocês meu testemunho de vida, assim. De antemão, abre teu coração, deixa Deus falar contigo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de começar essa mensagem hoje. Eu não sou dos maiores entusiastas de contar meu testemunho de vida, porque a minha vida sem Jesus foi uma tragédia. E vocês vão entender esse processo, eu acho que muitos vão se identificar com isso. E ao final, eu sei que Deus já conversou isso profundamente comigo hoje. Eu falei com o Alex. Se Alex, eu for sair um pouco do script, eu queria conversar com a molecada sobre isso. E de antemão, abre teu coração, fica bem atento. Se você quiser conversar comigo depois, amanhã, eu estou à disposição de conversar com vocês. Vai ser um momento muito precioso. A palavra que o pessoal me deu hoje foi para falar sobre medos, sobre traumas. Eu trouxe, inclusive, uma palavra sobre isso em Jesus, no Jardim de Getsemane. Mas eu creio que nessa proposta que nós estamos vivendo aqui, naquilo que o Espírito está fluindo aqui, essa mensagem aqui agora, ela vai fazer muito sentido para todos nós. Então, encha teu coração de expectativa. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, deixa Jesus falar contigo. Ok, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Pode passar, querido. Efésios capítulo 2, eu estou lendo na versão revista e atualizada. Efésios capítulo 2,
do verso 1 até o verso 10. Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza também filhos da ira como os demais. Pode passar. Mas Deus, repita comigo, mas Deus. Aos que gostam de português, essa é a conjunção adversativa mais linda da Bíblia. Mas Deus. Um momento impressionante que nos alcançou nesse quadro tão louco da nossa vida. Sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Enfim, essa é uma mensagem muito especial do apóstolo Paulo. Talvez lendo o texto muito brusco, você não esteja entendendo a força disso aqui. Hoje Kevin, junto com o Tiago, né Tiago? Foram muito felizes aqui, né? Porque o Senhor está conectando tudo. Essa última canção tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui. Essa é uma carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta na primeira prisão. Ele foi preso por causa de um problema ali no muro do templo de Jerusalém, por causa de um grego chamado Trófimo. E as pessoas estavam assim, tão loucas, né, com o problema da inimizade entre as religiões, entre judeus e cristãos, e o problema com os gentios também, tão separados, que o apóstolo Paulo provavelmente foi preso por causa da falsa acusação de que ele tinha levado Trófimo lá no local onde não se podia entrar. O apóstolo Paulo também escreve essa carta para relembrar a uma igreja que estava infestada de uma heresia que amigos do apóstolo Paulo, que se desviaram da amizade, do projeto do evangelho, dizia essa heresia que eles precisavam, além da graça do Senhor, fazer coisas concernentes às leis cerimoniais. Eles precisavam de ritos, eles precisavam cumprir alguns mandamentos judaicos, principalmente os mandamentos cerimoniais. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele relembra quem é Deus Pai, ele relembra quem é Deus Filho, ele relembra o Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo faz, o selo do Espírito Santo, que acontece de uma maneira fantástica. É interessante, né, que no meio aqui da galera do Rio Grande do Sul, do próprio Sul, o termo que o apóstolo Paulo usa ali no capítulo 1, para o selo do Espírito Santo, é um termo da agricultura. Quantos aqui tem pais que trabalham na agricultura? Não, perdão, na pecuária. Quantos aqui tem pais que trabalham na pecuária? Levante a mão. Temos aqui alguns que os pais trabalham na pecuária, que conhecem da pecuária. Que legal. Vocês sabem que quando você compra um gado, você pega um esporão e sela o gado com as iniciais da sua família para dizer: esse gado me pertence. Esse gado é meu, de tal forma que quando ele anda em outros pastos, o outro dono, ele chega lá e diz: olha, esse gado aqui eu não posso fazer nada com ele. Por quê? Porque ele não me pertence. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui tem a ver com isso, tipo assim, a graça é um negócio tão maravilhoso e essa salvação em Cristo Jesus é tão maravilhosa, que mesmo nos tempos em que a gente está um pouco perdido, Satanás não pode nos tocar. Tem um menino que era pastor na nossa igreja, agora assumiu o pastoreio titular em Suzano, chamado Nick. E Nick era de uma religião de matriz africana chamada Kimbanda. E a Kimbanda oferece sacrifícios a dois tipos de entidades: Pombagira e Exu. Então, o pastor Nick, ele, quando começou o processo de conversão, ele teve saudade de saber dos oráculos do futuro dele.
E aí ele já estava sendo discipulado por mim, ele já estava passando por esse processo de discipulado por mim. Pastor Nick também estudou lá na Palavra da Vida. E aí ele teve um lapso e resolveu voltar ao terreiro da Quimbanda. E quando voltou ao terreiro da Quimbanda, o Babalorixá, aquele que estava recebendo o Espírito, demorou um pouco a receber o Espírito, mas quando recebeu a entidade incorporou e logo foi na direção do pastor Nick. E quando chegou na direção do pastor Nick, disse: o que você está fazendo aqui? Pastor Nick: não, eu vim buscar oráculos. Não, você não pode mais. Eu estou vendo. Esse aqui não é mais o seu lugar. Você agora pertence a Ele. E é um negócio tão louco isso. É um negócio tão formidável isso, que esse selo da graça é extremamente poderoso. O apóstolo Paulo, ele começa aqui o capítulo 2, narrando um quadro que tem a ver com a minha vida e tem a ver com a sua. Você vai precisar me compreender agora profundamente. Se você não me compreender, por favor, levante sua mão e diga: pastor, eu não estou compreendendo. O apóstolo Paulo começa com a linguagem: todos nós antes de Cristo estávamos mortos. E eu não sei, meu irmão, sabe, se você entende a profundidade disso. Na pandemia eu fiz 40 velórios. Eu já tive o desprazer de fazer muitos velórios. E eu sou uma pessoa que penso muito e vivo com a cabeça aqui a mil em pensamentos. Toda vez que eu chego num velório, eu vou, é um ritual meu, pessoal. Eu gosto de ir até o defunto. E eu gosto de ir até o defunto para refletir um pouco sobre a perspectiva da morte. E aí teve um velório específico que eu fiz, que a mulher estava muito maquiada. E estava com uma roupa muito esquisita. E aí o marido dela chega, e quando o marido dela chega, diz: parem, parem, parem. Vestiram minha mulher de uma maneira ridícula. A minha mulher jamais ia querer se vestir desse jeito. A minha mulher jamais ia querer se maquiar desse jeito. E por incrível que pareça, irmãos, ela não estava reclamando. E por quê? Por quê, irmãos? Por quê, galera? Ela estava morta. O apóstolo Paulo faz questão de mencionar que uma pessoa morta, e aqui a palavra grega que ele usa é muito interessante, ela não vê, ela não escuta, ela não tem a capacidade de decisão, ela simplesmente responde àquilo que outras pessoas estão fazendo com o corpo dela. Então ela vai responder, por exemplo, aqueles que vão levá-la até o túmulo, ela vai simplesmente ser encaminhada por aqueles que estão levando ela até o túmulo, ela vai responder aos bichos que vão comê-la de maneira orgânica ali no processo de decomposição, enfim, ela não tem mais domínio sobre si por uma razão muito simples, ela está morta. E é essa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para nós sem Jesus: estávamos mortos. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que nesse tempo em que estávamos mortos, 3 influências eram geradas sobre a gente. O apóstolo Paulo, ele vai usar uma expressão muito doida, né, nesse processo todo. Por quê? É como se a gente fosse como que zumbi sem Jesus. Uma espécie de The Walking Dead. Eu não sei se você já teve uma experiência de cortar o rabo da lagartixa. Quantos aqui já tiveram a experiência de cortar o rabo da lagartixa? Meu irmão, é uma experiência bizarra. Por que é uma experiência bizarra? Porque quando você corta o rabo da lagartixa, a lagartixa continua totalmente tranquila assim, ó. E o rabo fica doidão, mano. O rabo fica, tá ligado? Tipo, o rabo fica doidão, meu irmão. Daqui a pouco o rabo vai parando, daqui a pouco o rabo vai perdendo vida, enquanto a lagartixa segue seu fluxo tranquilamente, tá ligado? Por quê? Por uma razão simples, meu irmão. Desconectado da lagartixa, aquele rabo tem meros reflexos residuais de vida, mas logo vai morrer. É o que acontece com a gente sem Jesus. A gente acha que tem vida, mas não tem. A gente é como que rabo da lagartixa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você sem Jesus é como um rabo de lagartixa. É isso, velho. Aí veja.
Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Está todo mundo me ouvindo? Aí veja, 3 influências atuando sobre esses zumbis. Primeira influência, mundo. Repita comigo, mundo. O que é mundo, pastor? Mundo não tem nada a ver com o planeta Terra. Deus não tem um convite para que eu e você seja ET. Não. Deus tem um convite que a gente viva nesse mundo, mas não ande conforme as influências deste mundo. Então, mundo aqui, na verdade, nada mais é do que um grupo, um sistema de valores que vai na contramão daquilo que a graça de Jesus e o Evangelho de Jesus proporcionou para mim, para você. Isso é mundo. Então essa influência é muito forte e é sutil, Kevin, o negócio. Por que é sutil o negócio? Porque devagarinho esse negócio vai entrando dentro dos nossos corações. Meu corpo, minhas regras. Não é corpo de Deus, regras de Deus. E aos poucos eu vou na minha irresponsabilidade sexual e vou, me envolvendo sexualmente. Daqui a pouco eu engravido no irresponsabilidade sexual e acho que eu tenho direito de fazer um aborto. Por quê? Porque eu acho que o corpo é meu e essas são minhas regras. E eu sou muito jovem para ter um filho tão cedo. Eu tenho uma vida toda pela frente. Daqui a pouco alguns familiares vão entrando nessa jogada e falam: minha filha, meu Deus, a minha filha não poderia ter um filho agora. Acabou a faculdade dela, acabou a universidade dela e por aí vai. Daqui a pouco, meu irmão, eu acho assim, eu acho que Deus tem um projeto de felicidade para mim. Deus tem um projeto de felicidade. Deus quer que eu seja feliz. Eu quero saber aqui, meu irmão, como o Renato Russo dizia na música Pais e Filhos: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, e o que você vai ser quando você crescer? Eu duvido alguém aqui que quando tem um filho e o filho nasce, olha para o filho e diz assim para o filho: rapaz, amor, pensa num projeto que eu tenho para esse menino. Esse menino vai ser o maior maconheiro do Rio Grande do Sul. Esse menino aqui vai fumar um baseado sinistro, mulher. Esse menino vai viver. Ele vai viver assim, velho. Eu duvido. Esse menino aqui, meu irmão, vai ficar com AIDS. Esse menino aqui vai definhar em AIDS. Esse é o meu projeto para a vida desse menino. Eu duvido. Porque o nosso projeto de felicidade, meu irmão, não está encaixado com o projeto verdadeiro de felicidade que procede do Senhor. A gente está olhando para o nosso próprio umbigo e mais, achando que não existem consequências, achando que não existe amanhã. Sabe qual que é o nome disso? Mundo. Tem outra influência aí, meu irmão. Sabe qual que é a influência? A influência da nossa carne, dos desejos que militam no nosso coração. A gente quer. Tinha uma propaganda nas antigas, eu não sei se você pegou essa propaganda, que era um camarada meio que com hipnose, com chocolate batom na mão. Aí ele ficava: compre batom, compre batom, compre batom. Outra propaganda dizia assim: obedeça a sua sede, sede é tudo. Faça o que dá na sua cabeça. Quando você tiver um desejo, simplesmente mergulhe nisso. Você não pode retrair os seus desejos. Faça o que você tiver vontade, até porque você é o protagonista da sua vida. O nome desse negócio é carne. Eu vou fazer o que eu estou com vontade de fazer, e se eu quiser comer, eu como, e ponto final. Esquecendo aquilo que Jesus disse naquele dia lá no monte, no deserto da tentação, quando disse a Satanás: Satanás, escute uma coisa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu estou com fome, eu estou com sede, mas a minha missão e o meu propósito é muito maior do que o meu desejo. Essa é a ideia de carne aqui. Em terceiro ponto, demônio, Satanás atuando poderosamente. Galera, agora me escute com atenção. Eu, quando era da idade de vocês, e mais novo inclusive, só para vocês terem uma ideia, com 4 anos de idade eu comecei a ser espancado pela minha mãe. Com 6 anos de idade, eu estava aprendendo a cartilha de uma série que tinha alfabetização, e a minha mãe puxava a minha cabeça assim, e a cada palavra que eu errava, ela batia 10 vezes a minha cabeça contra a mesa.
A minha mãe bateu em mim com cadeira, a minha mãe bateu em mim com fios, a minha mãe bateu em mim com fivelas de cinto. Por várias vezes a polícia bateu lá em casa com juizado de menores para me levar para fora de casa, e eu tinha que mentir de que a minha mãe não batia em mim. Eu ficava roxo, ia para a escola roxo. Eu cresci revoltado, meu irmão. Eu cresci revoltado com o meu pai, porque o meu pai era um camarada que deixava que tudo isso acontecesse e às vezes caguetava algumas coisas muito pequenas. A minha mãe era do tipo que ela chegava à noite do trabalho aborrecida, estressada, e ela acordava a mim e a minha irmã espancando a gente. A relação dos meus pais viviam na cachaça. Eu sou filho, o meu pai é uma pessoa rica. Eu sou filho de gente rica. Sempre tive tudo, mas nunca tive nada. Então, quando eu completei 12 anos de idade, eu conheci a música. E conheci uma galera da música. E comecei a tocar violão. Com 13 anos, eu me envolvi com a galera da banda de pagode, essa galera das bandas de pagode, bandas de axé music. E comecei a me interessar pelo contrabaixo. Com 13 anos de idade, eu estava tocando na minha primeira banda de axé music, ali na região do Nordeste. Com 13 anos, eu tomei meu primeiro gole de álcool. Na minha cabeça era o seguinte, queridos: os meus pais merecem a minha vingança. Os meus pais vão ver o que eu sou capaz de fazer. Por várias vezes eu ficava pensando o quanto seria bom se os meus pais morressem. Meus pais saíam para viajar e na minha cabeça eu desejava que eles sofressem um acidente e morressem. E aí, com 13 anos de idade, eu começo a beber, e começo a beber muito. Com 14 anos de idade, eu começo a fumar, e começo a fumar muito. Com 14 anos de idade, eu já estou tocando na noite, eu já estou participando de um monte de evento. Com 14 anos de idade, eu já estou completamente louco. Com 14 anos de idade, eu já estou afrontando os meus pais. Com 14 anos de idade, meu irmão, eu já estou envolvido em sexualidade. Com 14 anos de idade, eu já estou envolvido em sexualidade frouxa. Em tudo isso, com 14 anos de idade. Passei dos 14 anos até os 22 anos da minha vida completamente imerso na minha carne, imerso no mundo, fazendo tudo o que me dá na cabeça. Dirigia carro, e quando dirigia os carros, e aqui eu estou contando fatos espaçados, sem ser cronologicamente aqui. Então dirigia carro, e quando dirigia carro, dirigia bêbado, ia de João Pessoa até Pipa, com um monte de mulher no carro, escutando rapa, para passar a madrugada louco, para passar a madrugada bebendo ainda mais. Eu passava semanas inteiras bebendo sem parar e sem voltar para casa. Eu dormia na casa das minhas namoradas e passava 3 meses sem voltar para casa. Meu irmão, tudo isso acontecia na minha vida. A coisa na minha casa ia de mal a pior. Minha mãe se converte em uma altura dessa do campeonato, e vez ou outra eu dava uma transitada na igreja ali, para ver as questões da igreja. Como eu tocava razoavelmente, a galera da igreja, vez ou outra, cometia o erro de me chamar para tocar, mesmo eu não sendo crente. E eu cheguei a tocar na igreja bêbado, completamente bêbado, dentro da igreja. A relação com meu pai, ela piorou tanto, mas tanto, queridos, que chegou um momento que eu cheguei em casa bêbado em casa, era mais ou menos 6 horas da manhã, e meu pai disse: aqui você não entra. E eu disse para o meu pai: se você não sair da minha frente, eu vou quebrar a sua cara. E meu pai não saiu da minha frente. Eu dei um empurrão no meu pai, gente, que meu pai foi da cozinha até o quarto e caiu no chão chorando. Sabe o que eu sentia? Eu não sentia nada. Eu era um cara soberbo. O meu pai, a partir de toda essa dissolução, meu pai voltou a beber. Meu pai voltou a trair a minha mãe. Aí a minha casa começou a virar um inferno. A minha irmã se envolveu no inferno. A minha irmã começou a beber. A minha irmã começou a usar droga. A minha mãe se ajoelhava lá em casa, na madrugada. A gente morava num apartamento e a minha mãe se ajoelhava lá em casa. Tudo isso, influência do mundo, influência da carne, influência do diabo. A minha mãe se ajoelhava lá em casa, e quando eu chegava às 5h30 da manhã, eu perguntava para ela: o que você está fazendo aí? Ela falou: estou orando pela nossa família. Eu disse: pode levantar, ninguém precisa do seu Deus aqui.
Ninguém precisa das suas orações aqui. Um camarada soberbo, tão soberbo que um dia eu queria ficar com uma menina no restaurante, organizei tudo para ficar com essa menina. E estava com um amigo que pertencia à igreja, inclusive esse camarada passou a ser uma pessoa muito importante na minha vida. E aí uma criança que vendia house, uma criança que tinha mais ou menos 6, 7 anos, 8 anos de idade, ela conseguiu entrar nessa área VIP do restaurante, e quando ela entrou e me ofereceu house, eu peguei e gritei: gerente, o que é que essa coisa está fazendo aqui? O que é que essa coisa está impedindo aqui o meu esquema? E quando eu disse isso, as pessoas da mesa ficaram todas estarrecidas. Aí o camarada lá colocou a criança no colo e perguntou para ela assim: por que você está vendendo house essa hora? Ela falou: porque eu não tenho pai, a minha mãe se relaciona sexualmente com vários homens e às vezes a minha mãe também me oferece para esses homens. E para que ela não me ofereça para esses homens, eu preciso vender pastilha house e trazer um pouquinho de dinheiro para casa. Todos ali começaram a chorar. Sabe o que aconteceu comigo? Nada. Porque eu não sentia nada. Eu era só ódio. Eu era ódio, eu era medo, eu era ansiedade, eu era orgulho, eu era soberba, eu era rebeldia, eu era mundo, eu era tragédia, e tudo que eu tocava ficava podre. Tudo. E aí comecei a definhar. Em 2006, eu já estava tocando na noite também voz e violão. Aí já estava trabalhando na Procuradoria do Estado da Infraestrutura, no ano de 2006, e entrei em depressão, porque o resultado final desse negócio todo é depressão. Só para vocês terem uma ideia, eu tocava em trio elétrico 5 horas seguidas em trio elétrico. Chiclete com Banana, outras músicas em trio elétrico, 5 horas consecutivas, sem parar. Em 2006, entrei no colapso de depressão, e aí comecei a beber todos os momentos. Chegava de dias, meu irmão, que eu começava a beber 9 horas da manhã e terminava no outro dia bebendo. E toda vez que eu ficava sóbrio, eu tinha uma sensação de um buraco gigantesco no meu coração, todas as vezes que eu ficava sóbrio. Eu tinha uma noiva, coitada. Uma noiva, meu irmão, que eu tenho a alegria de saber que ela está bem hoje. Porque o que eu fiz essa mulher sofrer, meu irmão, não está no gibi. Essa mulher me pegou em bares com outras mulheres no colo. Essa mulher me tirou de vezes que eu estava caído no chão de bêbado. Essa mulher, cara, tentou me ajudar de todas as formas, velho. Mas eu estava a passos largos, caminhando para o que eu já era, um morto. Em meus delitos e em meus pecados. A raiva. E aí, gente, quando foi em 2006, essa depressão chegou num limite muito grande, num processo muito grande, que esse camarada chamado pastor Emanuel Uchoa me procurou para começar a trocar uma ideia comigo e falar de Jesus. E aí eu fui começando a ouvir aquela parada. Ele tinha se mudado de João Pessoa para Mossoró. Ele falou assim: você não quer passar uns 15 dias aqui em Mossoró comigo? Eu falei: cara, eu vou. Aí eu passei 15 dias com ele ouvindo da palavra, cara. Foi um negócio muito precioso. Isso é mais ou menos aqui, outubro de 2006. E aí eu fico escutando da palavra ali com o pastor Emanuel e tal, ouvindo que eu tinha que abraçar meus pais, bicho, que a gente tinha que ter empatia, ouvindo coisas assim, aquele negócio entrando no meu coração. E eu volto assim, decidido a dar um break no processo da minha vida, assim, a ver se eu mudava, a ver se eu tinha um negócio novo. E aí, meu irmão, quando eu estou voltando, eu estou no busão, voltando de Mossoró, são 6 horas de João Pessoa, são 9 horas, na verdade, de busão, 6 horas de carro, 9 horas de Mossoró até João Pessoa, e eu estava no busão, deitado, daqui a pouco senti uma presença do meu lado. Que eu abri os olhos, cara, era uma mulher de preto. E eu não via o rosto dela. E, cara, aquele negócio me deu tanto medo, que o cara sem fé, bicho, eu baixei minha cabeça e comecei a rezar o credo. Digo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Comecei a rezar o credo. Daqui a pouco abri o olho de novo, olhei para trás, olhei para frente, cadê? Não tinha mais ninguém. Que eu volto e digo, cara, eu preciso mudar, bicho, o que está me destruindo essa vida de pecado, velho. Eu preciso mudar, meu telefone toca. Era um amigo meu chamado Rafael. Rafael disse: segundeira, eu estou aqui no Mr. Caipira, quem está aqui é o prefeito J. Júnior, esse cara já morreu. Eu falei que você tocava muito, ele pediu para você vir aqui só tocar uma música. Vem aqui, toca uma música, bicho, e vai embora, tal. Eu falei: mano, eu estou querendo mudar e tal, não sei o quê. Eu estava aí há 15 dias sem beber, velho.
Eu estava aí há 15 dias sem fumar. Eu estava aí há 15 dias imerso nesse negócio de palavra de Deus, saca? E aí, eu digo, tá bom, eu vou, velho. Quando eu fui, eu comecei a tocar, J. Júnior lá curtindo. Tinha uma mulher de preto aqui, ó, na minha frente. Dessa vez eu vi o rosto, muito bonita. Lembra que eu era noivo? Quando terminei a tocada, essa mulher se aproximou de mim, eu estava com o J. Júnior e tal, daqui a pouco o J. Júnior disse, cara, eu vou me embora, ela ficou ali do lado, meio que rindo junto, ali da palhaçada e tal. Ela olhou para mim e disse, tu tem namorada? Eu disse, eu sou noivo. Ela falou, eu também, mas meu noivo foi para a Itália, e eu estou tão sozinha, eu precisava de um noivo pelos próximos 15 dias, o que é que você acha? Aí eu falei, eu acho muito louco. E saí com essa mulher, cara. Quando eu saí com essa mulher, eu estava nesses lugares de fazer coisa errada. E aí eu ouvi uma voz no meu ouvido, porque eu era um cara irresponsável sexualmente também, dizendo que eu estava com AIDS. Você está com AIDS. E aí eu parei, olhei para ela e disse, você tem AIDS? Ela falou assim, e qual que é o problema? Qual que é o problema? Hoje todo mundo fica com AIDS tranquilamente. Hoje é só tomar um remédio. Eu saí louco, meu irmão. Eu deixei ela lá, velho. E botei 160 km lá no meu carro, com um som alto, escutando Seu Jorge com Ana Carolina. E aí eu fiquei doido, cara, dirigindo naquela cidade. Eu falei, eu vou me suicidar. Subi no meu prédio, fiquei olhando na sacada e disse, se eu pular de cabeça não vai doer. E eu disse, eu não consigo mais viver desse jeito, eu vou me suicidar agora, mas eu vou pegar meu telefone e vou ligar para o pastor Emanuel Shoa, que me ajudou pra caramba. E aí eu pego o telefone, ligo, chama, ligo de novo, chama. Ele atende segundo. Eu falei, sou eu, mano, sou eu, bicho. Eu chorava. E ele falou, cala a boca, cala a tua boca. Aí eu me calei, ele disse assim, você tá me ligando para dizer que está com AIDS? Eu falei, é por isso que eu estou te ligando, mano, eu estou com AIDS, minha vida acabou, e papapá. E gritando, ele falou, mano, me escuta. O Espírito Santo aqui no quarto disse para mim que você ia ligar e que você ia dizer que estava com AIDS. E ele mandou te dizer que tem um plano na sua vida e que mais uma vez, por causa da graça, te livrou. Cara, faz o teste de AIDS, são 3 meses para a incubação do vírus, faz o teste de AIDS, meu irmão, mas ali, velho, sabe uma venda, velho, que cai no meu olho, e eu enxergo meu pai, e eu enxergo minha mãe, e eu enxergo minha noiva, e eu enxergo minha irmã, e eu falei, caramba, bicho, a minha vida está perdida, velho. O texto de Efésios diz, mas Deus, com grande amor com que nos amou, nos vivificou, pela graça somos salvos. Véi, eu peguei meu violão, velho, e aí eu peguei um papel, eu peguei um lápis, peguei meu violão, e eu comecei a escrever. Eu nasci, uma teologia horrível, eu não tinha conhecimento de teologia. Eu nasci para te amar. Eu quero estar contigo andar. Minha família consagrarei, e em ti eu vou descansar. Tuas palavras de amor, que nos avivam, Senhor, vem restaurar meu ser, vem transformar meu lar, faz tua vontade, a minha vida pertence a ti. Aí, velho. Cara, aí eu liguei a televisão, velho. Aí tava um desses programas de igreja aí. E o cara falava de Naamã. Que Naamã, Kevin, tinha dado 7 mergulhos.
Estava se aproximando do ano novo, coloquei na minha cabeça. Escute, gente. Eu estava fazendo uma festa regrada a uísque de ano novo, com banda do Axé Bahia, o Escambau. Todos os ingressos vendidos. Eu fiquei de cara naquela festa. Fiquei assim, ó. Terminou que deu o raio de sol, lá vai eu, desesperado, pro mar. Cara, gente, isso aqui não é para você fazer não, tá bom? Nada, isso aqui é viagem. Maior viagem de desespero. Eu vou dar 7 mergulhos aqui nesse mar para minha família ser curada. Pá! Deus cura minha família. 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 Eu tinha 22 anos de idade. Deus cura minha família. Pá! Minha noiva assim, ó. Ela falou, e aí, terminou? Eu digo, sim. Nós vamos seguir. Ela falou, vamos seguir. Falei, e eu vou para a Palavra da Vida no acampamento de carnaval. Eu não vou para Pipa esse ano não, 2007. Eu vou para o acampamento Palavra da Vida e vou lá, você vai ver. Ela falou, vamos, bora. Eu digo, bora. Chego dia 1º, dia 2, tá eu com a carta me tremendo. Lá vem meu pai, que não respirava mais nada. Eu falei, pai, posso trocar uma ideia contigo? Aí ele, sim, diga. Escute, veja de viagem. Eu tinha carro. O senhor pode me dar uma carona? Ele falou, carona? Pra quê? Não, carro aí com as fuleiragens. Carona, o senhor vai para onde? Ele disse, cara, eu estou indo. Meu pai é até hoje, né? Também advogado de uma empresa de água. Eu estou indo para Cagepa. Eu estou indo olhar uns processos lá. O tribunal está em recesso, mas eu estou indo olhar umas coisas que eu tinha imprimido. E aí eu vou pegar essas coisas e vou trazer para aqui para casa. Eu vou no bate e volta. Falei, então pode me levar? Falei, mas você vai para onde? Eu vou para o meio do caminho. Você vai fazer o quê? Eu disse, coisa minha. Ele disse, está certo. É isso aí, tem uns 14 quilômetros de distância. Quando está mais ou menos na metade do caminho, tipo uns 15 km, vai. Está na metade do caminho, eu digo, pai, eu fiz uma carta. 7 mergulhos, a lepra lá de casa, papapá. Eu peguei o violão, que eu tinha levado no carro. Eu disse, posso tocar para o senhor pode continuar dirigindo. Aí ele disse, pode. Eu comecei, velho. Vem transformar meu ser. Vem restaurar meu lar, faz tua vontade, a minha família pertence a ti. Aí ele, meu irmão, meu pai começou a chorar, velho. O pai começou a chorar, pensa no nordestino, desabando de chorar. Se eu vou encostar o carro. Ele falou, segundo, você disse que deu quantos mergulhos? Eu falei 7. Ele pegou, tirou debaixo do banco aqui uma petição. Estava indo num projeto de conversar na Cagepa com outro amigo advogado para poder passar os bens dele e não dividir com a minha mãe, para poder se separar da minha mãe. Já estava com todo o esquema, era isso que ele estava indo fazer. Ele falou, meu filho, alguma coisa como um raio entrou aqui dentro. Quantos mergulhos você deu? Eu disse, 7, painho. Ele disse, pois então, o 8º mergulho, quem vai dar sou eu. Jesus vai reconstruir a nossa família. A gente volta, velho. A gente volta, ele pede perdão à minha mãe. Se abraça. A minha irmã ainda está super dura, né? Não hoje mais, faz 2 anos que minha irmã se converteu. Mas minha irmã dura naquele tempo, sabe? Ainda revoltada com toda essa parada que a gente viveu. Saca? E as coisas começaram a acontecer, galera. O Senhor nos vivificou de tal forma pela graça, que coisas maravilhosas começaram a acontecer. Galera, o Senhor simplesmente me perdoou de tudo isso. Sabe, pensando em pai de menina, por exemplo,
Eu estou agoniado aqui para não descer, porque eu gosto de ficar perto de vocês. Mas o Alex não me permitiu. Esse negócio de família é um negócio muito forte, sabe? Porque você tem uma menina. Cara, você é pai, eu sou pai de menina. Você não cria sua filha para ela virar uma louca desvairada. Você não cria sua filha para isso. Eu não crio minhas duas filhas para isso. Esse pai também não criou. Isso é uma história antiga. Na época não tinha celular ainda, nada disso. Esse pai cria sua filha e com 12 anos de idade ela descobre sexualidade. E aí, gente, ela começa uma vida meio que intensa na sexualidade. E aí, com 13 anos de idade, ela engravida. Sabe quem é o pai? Ela não sabe. O pai dela, com o coração cheio de amor, o pai dela vem, perdoa ela, diz: filha, vamos criar esse menino, vai lá. Só que ela começa a achar na vida sexual lucratividade. Então ela começa a trocar dinheiro por sexualidade. E aí tem um dia que ela chega no pai e fala assim: pai, eu vou embora, eu vou viajar para longe, eu vou levar os filhos. Nessa época ela já tinha 2 filhos, se liga na loucura. De pais diferentes, que ela não sabe quem é. Eu vou levar os meninos comigo, tal, etc. E eu vou com eles, e aí o senhor pode ficar tranquilo, papapá. Ele falou: minha filha, não, minha filha, eu te amo do jeito que você é. Minha filha, por favor, não vá. Ela se manda. Queridos, nessa vida sexual ela apanha. Nessa vida sexual ela é humilhada, nessa vida sexual ela pega doença, nessa vida sexual ela é rejeitada, nessa vida sexual ela é coisificada, nessa vida sexual as pessoas falam palavrões que vocês nem imaginam, e essa menina toma uma decisão: será que meu pai me recebe de volta em casa? E aquelas crianças que já estavam ali na casa dos seus 8, 9 anos, ela disse assim: a gente vai voltar para a casa do vovô. Porque você às vezes se pergunta o que essa misericórdia é, velho. Você se pergunta isso: o que essa misericórdia é, pastor? E eu vou lhe dizer o que é. Ela pega e escreve um telegrama para o pai e fala assim: pai, eu estou voltando para casa, eu sei que eu te fiz sofrer muito, eu destruí muita coisa, pai, mas se o senhor quiser me receber de volta, eu vou passar com o trem perto e vou olhar para a nossa casa, e se tiver um paninho branco na porta, pai, é porque o senhor deseja que eu volte para casa. Não se preocupe, eu posso cozinhar, eu posso limpar, eu posso lavar. E aí, meu irmão, ela vai roendo as unhas, as crianças perguntando: e aí, o vovô? Ela fala: calma, a gente precisa ouvir o que vai acontecer, a gente precisa ver o que vai acontecer, tenha calma, tenha calma. E quando o trem faz a curva, não está na frente da casa do pai um lencinho, não. O pai resolveu cobrir a casa inteira de lençol branco. E não só isso, o pai estava na frente de casa, vestido de branco e chorando, dizendo à filha dele: minha filha, papai te ama, independente daquilo que você fez. O nome disso é misericórdia. Eu não sei o que você fez, velho. Eu não sei como foi que você agiu nessa vida. Eu não sei como é que está a tua relação com os teus pais. Eu só sei que a misericórdia do Senhor te seguirá todos os dias da tua vida. Eu só sei, meu irmão, que essa misericórdia pode te alcançar independente do que você fez, meu irmão. Amigos meus se converteram só por saber que eu me converti de tão ruim que eu era. E eu não estou contando a você 5% da história. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Amigos meus se converteram, com 25 anos eu fui para a palavra da vida. Com 27 anos eu conheci minha mulher, bicho. E aquele cara que não tinha a mínima condição de se relacionar, aquele cara que não tinha a mínima condição de ter uma família, bicho, aquele cara que não tinha a mínima condição de estar falando para vocês aqui hoje, meu irmão, aquele cara hoje, às vezes eu chego na minha casa, as minhas filhas, e a minha mulher está dormindo, bicho, eu começo a chorar, velho. Você não está ligado como eu começo a chorar? Sabe por que eu começo a chorar, velho? Sabe por que eu começo a chorar, bicho? Porque eu não tinha a mínima condição de viver essa graça na minha vida, na minha história, meu irmão. Eu não tinha a mínima condição. Aí o texto vai terminar, velho. E aí pode vir aqui o menino do teclado aqui. Aí o texto vai terminar, saca? Aí o texto diz assim, ó: vocês são feitura dele, criados para a prática de boas obras. Meninas, olhem para mim. A palavra feitura aqui do grego é a palavra poema.
que traz no nosso português a ideia de poema. O que o texto está dizendo aqui é que você foi criada, escute, olhe para mim, de maneira linda e admirável. Tudo que você tem, menina, olhe para mim, tudo que você tem é especial da parte do Criador. Você não precisa ficar botando o dedo na garganta para ficar mais magra. Você não precisa, colocar o dedo na goela. Você não precisa. Você não precisa. Você não precisa. Eu penso na Esther. Eu penso na Esther. Você não precisa, menina, olhe para mim, se desfigurar e se cortar. Você não precisa mais se cortar. Porque a graça do Senhor te alcança hoje ainda. Olhe para mim. Você não precisa mais viver em conflito com seus pais. Você precisa começar. Você precisa começar e resgatar tudo isso. O meu pai nunca tinha dito que me amava. O meu pai nunca tinha me beijado no rosto. Nunca. Hoje, sempre que nos encontramos, nos beijamos, nos abraçamos. E eu, todos os dias da minha vida, vou olhar para minhas duas filhas e dizer: vocês são as princesas do Pai. Papai ama muito vocês. Papai ama demais vocês. Todos os dias eu cheiro as minhas pequenas. A começar de nós, grandes coisas acontecem. A você, menino, e você, menina, vocês não precisam mais viver revoltados. Vocês não precisam mais viver irados. Vocês não precisam mais viver deprimidos, se a graça alcançar vocês. Um abraço celestial supre todo o nosso vazio. Hoje, eu não sou mais alcoólatra. Hoje, eu não sou mais um cara irado. Hoje, eu não sou mais um cara que não sei perdoar. Hoje, eu não sou um cara que não sei mais abraçar. Hoje, amo vidas e amo vocês. Cara, eu queria fazer uma prova com vocês aqui hoje, saca? De repente, tudo que você precisa é de um abraço, velho. Deixa eu chamar aqui o Alex. Vem cá, Alex. Deixa eu chamar aqui o Kevin. Deixa eu chamar aqui o pastor Rafael. Deixa eu chamar aqui o Hala. Deixa eu chamar aqui os pastores queridos, pastor Felipe, pastor Josias. Todos os pastores que estão aqui, eu queria que vocês viessem aqui hoje.